Olá a todos, meu nome é Débora Bastos Melo, eu sou tecnóloga na plataforma de ultrassonografia do Senabio e nesse vídeo falarei sobre os princípios da ultrassonografia e como essa tecnologia vem sendo empregada no nosso centro. Farei uma breve apresentação para entendermos como a onda de som se comporta nos tecidos biológicos, apresentarei os princípios da formação da imagem ultrassonográfica, os principais tipos de imagens que são obtidos nos exames e depois iremos conhecer alguns tipos de equipamentos e, no último bloco, falaremos da realidade do Senabio. Eu mostrarei os equipamentos que temos em nosso centro, suas particularidades e alguns exemplos de análises já realizadas por nossa equipe. A ultrassonografia é uma técnica de bioimagem que utiliza os princípios da propagação da onda de som pela matéria, no nosso caso, os tecidos biológicos. A onda de som que se propaga pelo ar, quando intercepta algo sólido, sofre alterações, como veremos nessa imagem a seguir. Quando a onda sonora, representada pela seta em amarelo, bate em uma estrutura qualquer, nesse exemplo, um bloco de tijolo em bege, parte desse som é refletido de volta para o meio de onde ela veio, como representado pela seta em azul. Outra parte dessa onda é absorvida, ou seja, ela se dissipa no próprio material, como indicado na região interna do bloco em vermelho. E também temos uma outra parte da onda de som que atravessa o material e é transmitida para o outro lado do bloco. Esse fenômeno é chamado de refração. É importante lembrar que esses fenômenos todos dependem do grau de dureza do material que intercepta a onda de som, e isso será importante quando falarmos dos tecidos biológicos. A formação da imagem ultrassonográfica depende do retorno das ondas sonoras refletidas nas diferentes estruturas do corpo de volta ao aparelho, efeito esse chamado de eco. É por esse motivo que a ultrassonografia também pode ser chamada de ecografia. E, no caso específico do sistema cardiovascular, o exame que os médicos solicitam para investigar as doenças cardíacas é chamado de ecocardiografia. Então, usando o conhecimento que obtivemos no slide anterior, podemos entender como a imagem do ultrassom é formada. Como visto na figura, as ondas sonoras são geradas no aparelho e transmitidas pelo transdutor do ultrassom. Essas ondas alcançam o órgão a ser examinado e, no local estudado, elas são refletidas de diferentes formas pelas mais variadas estruturas do corpo. E, ao retornar ao aparelho, elas são captadas por um computador que irá fazer a conversão do sinal em imagem, e isso é feito em tempo real. Portanto, a imagem ultrassonográfica é gerada através da transformação dos sinais mecânicos do som em sinais elétricos e, através de componentes eletrônicos e de computação, é feita a conversão desses sinais em uma imagem no monitor com a forma do órgão estudado, para visualização do operador. Daí a importância de entendermos que a textura ou a dureza do material estudado é relevante, pois, quanto mais densa ou rígida for essa estrutura, mais branca será a imagem formada. Vamos a um exemplo. Nesse esquema, temos a aquisição de uma imagem ultrassonográfica. Como mostrado, precisamos que o transdutor seja posicionado junto à pele, acima do órgão ou tecido a ser examinado. Vamos lembrar que, no corpo humano, existem inúmeras estruturas com texturas diferentes e isso terá impacto na imagem gerada. Por exemplo, à esquerda,
Quando as ondas de som, que são as setas em preto, incidem sobre um osso, a mesma é praticamente refletida por completo, retornando um sinal de alta intensidade para o equipamento, que está representado pelas setas em vermelho. Como visto na imagem de ultrassom em destaque, ela não possui muitos detalhes, e isso se deve à baixa penetração das ondas de som na estrutura bastante rígida que é o osso. Por outro lado, quando tecidos mais moles são estudados, como no exemplo do fígado à direita, parte das ondas enviadas são refratadas, ou seja, elas atravessam o tecido por completo, e parte é refletida de volta ao aparelho, visto pelas setas em vermelho. Isso retorna uma imagem mais detalhada no monitor. Esse fato se deve à grande penetração das ondas de som no tecido. Note que, no caso do fígado, nós podemos identificar espaços em preto no meio da imagem, que são os vasos sanguíneos preenchidos de sangue. Nós concluímos, portanto, que os líquidos aparecem sempre em imagens escuras no ultrassom, pois conduzem muito bem o som, quase não havendo retorno de sinal. Então, para fixarmos o raciocínio, imagens brancas são de estruturas mais densas, como os ossos e órgãos sólidos, onde a onda de som é muito refletida. E as imagens mais escuras, ou pretas, são os tecidos mais moles, ou o próprio sangue, onde o som é bastante conduzido. Uma vez entendido como a imagem é gerada, temos que estudar quais os tipos de imagens que a ultrassonografia fornece e como elas são utilizadas nos exames. São 3 os principais tipos de imagem empregados na clínica médica: o modo de brilho, ou modo B, o modo de movimento, ou modo M, e o modo Doppler. A imagem modo de brilho é utilizada para estudar a forma dos órgãos e a sua movimentação no corpo. Vale lembrar que todas as imagens podem ser salvas, tanto como fotos, como nesse slide, mas também podemos adquirir vídeos em tempo real e analisar mais calma em outro momento. Nesse exemplo, temos um fígado à esquerda, cortado em seu eixo transverso, como visto no traço em vermelho do esquema destacado. Na imagem do ultrassom, podemos ver o parênquima hepático, a veia cava, VC, a veia porta, VP, e a bifurcação do ramo esquerdo da veia porta, VPRE. Já à direita, temos a imagem de um coração cortado em seu eixo longitudinal, semelhante ao esquema em destaque. Ou seja, nós vemos do ápice à base do coração, como apontado em azul. Em amarelo, estão identificados a cavidade do ventrículo esquerdo, VE, parte do ventrículo direito, VD, e a raiz da artéria aorta, AO. Podemos notar, portanto, que na imagem de modo brilho, as regiões mais esbranquiçadas são sempre mais densas, como no caso do parênquima do fígado e do músculo cardíaco. E as regiões onde encontramos muito sangue é mais escura, como dentro dos vasos do fígado e dentro do ventrículo esquerdo do coração, preenchidos por sangue. O modo M é utilizado para estudar a movimentação de algumas estruturas específicas por um determinado tempo, por exemplo, as paredes do coração. Nessa imagem, nós vemos o modo M do coração de um camundongo. Vamos entender. Se olharmos para o esquema, perceberemos que o coração está cortado ao meio, entre a base e o ápice, e nós podemos visualizar todo o miocárdio, principalmente a parede anterior e a parede posterior do ventrículo esquerdo, como indicado pelas setas em verde. Dizemos que essa é uma visão do eixo curto do coração.
Na parte de cima da imagem em modo M, nós vemos uma pequena imagem do coração em modo B, mostrando o coração conforme mostrado no esquema. Agora, preste atenção que existe uma linha pontilhada em amarelo cortando esse coração de cima para baixo. E é exatamente em cima dessa linha que está indicado o local onde será avaliado na modalidade de movimento do ultrassom. Agora, na imagem de baixo, nós temos a imagem em modo de movimento, e ela representa a movimentação de tudo que passa pela linha amarela durante o exame. Nesse caso, nós vemos o coração entrando em sístole, que é a contração cardíaca, quando as suas paredes se aproximam. Essa parte do ciclo é visualizada pelos picos das ondas do modo M, como mostrado em azul. Quando o coração entra em diástole, ou seja, ele relaxa, suas paredes se afastam, como mostrado em verde. Então, no modo M, nós podemos ver uma sequência de sístoles e diástoles e, a partir desse tipo de imagem, podemos fazer várias medidas, como o tamanho do ventrículo esquerdo e a espessura das paredes do coração. O modo Doppler é utilizado para estudar o movimento dos líquidos pelos órgãos e tecidos, sendo o principal líquido do corpo humano o sangue. A primeira coisa que temos que saber identificar no modo Doppler é o sentido do fluxo do líquido. Observando o esquema à esquerda, podemos ver dois fluxos, um em azul e um em vermelho. Ambos estão indo na mesma direção, mas o transdutor está mudando de posição. Então, sempre que o fluxo se afasta do transdutor, como no exemplo da esquerda, a imagem representativa desse fluxo aparecerá em azul no monitor. Por outro lado, se o líquido estiver vindo em direção ao transdutor, como à direita, ele será mostrado em vermelho. Vejamos o exemplo. Vamos primeiro entender o que está acontecendo. No esquema, acima da imagem do ultrassom, nós temos o tórax de um ser humano e um transdutor de ultrassom posicionado na parte de baixo do peito da pessoa. Esse está olhando como se estivesse vendo o coração de baixo para cima, ou seja, de cabeça para baixo. Então, estamos olhando o coração conforme essa imagem do ultrassom ao lado, onde as cavidades ventriculares estão mais próximas do transdutor. E o mesmo está representado no esquema. Nesse vídeo, nós vemos o coração batendo e o sangue entrando e saindo do ventrículo esquerdo. Note que ele está na mesma posição que o esquema de cima. O que aparece em vermelho na imagem do ultrassom é o sangue que entra no coração e em azul o sangue que está saindo. Esse é o Doppler colorido. Essa modalidade auxilia a identificar onde o sangue está passando. Entretanto, nós podemos medir a velocidade desse sangue, que é o que veremos no próximo slide. Para medir a velocidade do sangue, nós usamos o Doppler pulsado, a partir do Doppler colorido, onde nós identificamos o local onde o sangue está passando. Nesse exemplo, nós vemos na parte de cima da imagem um Doppler colorido do coração, novamente de cabeça para baixo. Chamamos isso de visão em 4 câmaras. Notem uma região de interesse posicionada em amarelo no meio da cavidade do coração, e é esse o local escolhido pelo operador para realizar a medição da velocidade do fluxo de sangue entrando e saindo do ventrículo esquerdo. Na parte de baixo, vemos o traçado da velocidade do fluxo de sangue. Notamos vários picos e vales, que são as velocidades variando de acordo com cada batimento do coração. Eu destaquei em verde a linha de base, referenciada como 0 na escala à direita. O que está acima da linha de referência, portanto em positivo, representa o fluxo que vem em direção ao transdutor, o que aparece em vermelho no Doppler colorido. Nesse caso,
o sangue que está entrando no coração. O que está para baixo é o que se afasta do transdutor, o que seria em azul no monitor, e é o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo. Portanto, como mostrado na imagem, nós podemos medir a velocidade do sangue passando pelas diferentes estruturas através do formato desse traçado. Então, com os 3 tipos de imagens que vimos, modo B, modo N e os 2 tipos de Doppler, nós podemos avaliar praticamente todos os órgãos do corpo e aplicar esse método em inúmeros estudos. Vamos falar agora um pouco sobre a técnica e os equipamentos de ultrassonografia. Como vimos, o ultrassom usa os efeitos da onda de som nos tecidos biológicos, e essa é uma forma de radiação, porém com mínimos danos ao organismo, tornando o ultrassom uma técnica acessível e largamente utilizada na clínica médica, inclusive durante procedimentos operatórios. Essa técnica é usada basicamente para a detecção e acompanhamento de doenças e tem um custo muito baixo quando comparado a outras técnicas de bioimagem. Porém, uma questão importante é que o profissional de ultrassonografia necessita de um treinamento bastante intenso e qualificado para que os resultados sejam minimamente influenciados pelo operador. Hoje em dia, os equipamentos de ultrassom são os mais variados possível. Nós temos desde grandes equipamentos com tecnologias avançadíssimas, como esse da esquerda, utilizados em clínicas de obstetrícia. Esse tipo de equipamento é capaz de fazer a reconstrução em 3 dimensões de fetos ainda dentro do útero das mulheres grávidas. Isso pode ser visualizado no pequeno monitor do equipamento. Outros modelos são mais portáteis, como por exemplo esse do meio, onde o aparelho pode ser facilmente transportado em uma maleta para diferentes clínicas e hospitais. E mais recentemente, foram lançados modelos que transmitem a imagem do ultrassom do transdutor diretamente para a tela do celular, facilitando o uso da tecnologia e tornando-a mais rápida e fácil para os operadores. Agora, vamos falar um pouco da realidade da ultrassonografia no Cenabio. Os primeiros trabalhos utilizando os equipamentos de ultrassonografia existentes hoje no Cenabio foram publicados nos idos do ano de 2008. Nessa época, o principal sistema estudado era o cardiovascular. Com o aumento da experiência dos pesquisadores e da expertise da nossa equipe, hoje contabilizamos mais de 90 projetos de pesquisa, investigando diferentes sistemas e as mais variadas doenças, e inúmeros artigos já foram publicados em revistas científicas. Mais adiante, nós veremos um pouco do que já foi realizado aqui no nosso centro. Hoje, o nosso centro está equipado com 2 equipamentos especializados na avaliação de pequenas estruturas. Essa foto à esquerda mostra o nosso equipamento mais moderno, o Vevo 2100. Esses equipamentos possuem resolução suficiente para avaliar com alta definição estruturas tão pequenas quanto o coração de camundongos. À direita, nós temos fotos reais enfatizando a diferença de tamanho entre o coração de um camundongo, à esquerda, que mede aproximadamente 8 milímetros, e o de um humano, à direita, chegando a medir 12 centímetros ou mais. Mais do que isso, os nossos equipamentos podem medir estruturas ainda menores, chegando a 30 micrômetros. Apesar de funcionarem obedecendo os mesmos princípios e utilizando a mesma tecnologia, os equipamentos do Cenabio não são aprovados para utilização em seres humanos. Portanto, os estudos desenvolvidos em nossa plataforma envolvem somente animais de pequeno porte, como camundongos, ratos e cobaias, nos mais diferentes modelos de doença.
Vamos ver alguns deles. O sistema cardiovascular é de longe o mais estudado nos projetos do Senabio. O coração e os vasos são investigados em modelos experimentais de infarto do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hipertensão pulmonar, enfisema pulmonar. Também investigamos a cardiomiopatia chagásica, infecção causada pelo Trypanosoma cruzi, e o efeito no coração de um dos fármacos utilizados no tratamento do câncer, a doxorubicina. Nesses trabalhos, a ultrassonografia é utilizada como um dos recursos para avaliar como o coração está se comportando frente à doença. Esse vídeo, por exemplo, mostra o coração de um camundongo sem nenhum tipo de lesão, entrando em sístole, que é quando ele se contrai, como já mencionei, e expulsa o sangue de dentro do ventrículo, e em diástole, quando ele relaxa e se enche de sangue. E é a partir de imagens como essa que nós realizamos a avaliação da performance do sistema cardiovascular. Nesse artigo, por exemplo, os autores buscavam investigar se o tratamento do infarto do miocárdio com células tronco mesenquimais derivadas da placenta humana seriam benéficas. O infarto foi induzido em ratos e o ultrassom foi utilizado como ferramenta para avaliar a função cardíaca. Nós vemos no gráfico A que os animais infartados e não tratados, marcado no traçado com os triângulos, apresentaram uma queda da fração de ejeção, que é a quantidade de sangue que o coração consegue expulsar num período de tempo. Já os animais tratados com as células, marcados no traço com os quadrados, apresentaram inicialmente também uma queda dessa fração de ejeção, mas o coração recupera parcialmente sua função, apresentando um pequeno aumento da fração em 15 e 39 dias após o início do tratamento, mostrando que o tratamento parece funcionar. Esse é um pequeno exemplo de uma das análises que podemos executar com a ultrassonografia. O sistema digestório, em especial algumas doenças que atacam o fígado, também são bastante estudados aqui no Senabio. Já foram publicados trabalhos que estudam os modelos de cirrose hepática, a dislipidemia e a doença hepática gordurosa não alcoólica, DHG-NA, que está se tornando um problema de saúde mundial. A ultrassonografia é usada nesses modelos para avaliar em que estágio da doença o indivíduo se encontra. O desenvolvimento das lesões hepáticas é gradual e, dependendo do grau, se torna irreversível e letal. Nesse esquema, está representada a evolução da doença. Como vemos, nos dois primeiros estágios, ainda não há muita diferença entre o fígado normal, mais à esquerda, e o primeiro estágio. Porém, a partir do momento em que a agressão é continuada, esse fígado vai se tornando mais duro, representado na terceira imagem, e como quadro final de lesão, temos o desenvolvimento da cirrose hepática. Este sim, um quadro sem opção terapêutica atualmente, a não ser o transplante hepático. Então, o ultrassom é usado tentando auxiliar os médicos a avaliar a anatomia do órgão e a ecogenicidade desse fígado, ou seja, quanto mais mole ou mais duro o fígado do indivíduo está. Como vimos, quanto mais duro, mais clara e branca será a imagem. Por isso, a doença hepática é chamada de doença do fígado branco. E essa lesão pode ser graduada em leve, moderada ou acentuada. Por exemplo, nesse trabalho, os autores induziram a cirrose hepática em ratos e fizeram a avaliação pela ultrassonografia justamente para confirmar se essa é uma técnica capaz de fazer o diagnóstico da cirrose. Nós podemos ver claramente nas imagens à direita do fígado real que a doença foi aumentando de grau. O fígado era inicialmente bastante liso
e aparentemente mole. Na imagem do ultrassom ao lado, podemos ver uma região bastante homogênea, compreendida entre a medida pontilhada e com as bordas bem delimitadas, característico de um fígado normal. Já na imagem de baixo, com o avançar da doença, o fígado real é mais esbranquiçado, aparentando ser mais enrijecido e com nítidos nódulos de gordura. Já no ultrassom, a imagem se tornou mais esbranquiçada e com menor nitidez devido à menor penetração da onda de som. Essa é a característica do fígado cirrótico, uma maior ecogenicidade que torna a imagem do ultrassom mais branca. Além da avaliação da ecogenicidade do fígado, outras podem ser feitas pelo ultrassom, como a comparação da ecogenicidade relativa do fígado comparado ao rim. Também podemos medir diâmetros de vasos importantes dentro do fígado e também podemos avaliar a velocidade da passagem de sangue pela veia porta, uma das principais vias de entrada do sangue nesse órgão. O sistema musculoesquelético também já foi alvo de estudo no Cenabio. O músculo é um dos tecidos mais abundantes no corpo humano, estando constantemente submetido a sobrecargas e suscetível a lesões. Esse tecido é bastante complexo e, atualmente, o diagnóstico de lesões musculares muitas vezes requer exames de imagem mais complexos e caros, como a ressonância magnética. Aqui no Cenabio, nós temos equipamentos especializados de alta resolução que já foi utilizado em alguns projetos com o objetivo de investigar detalhes da arquitetura desse tecido em pequenos animais e tentar tornar o ultrassom uma ferramenta útil e prática para a detecção de lesões musculares. Nesse trabalho, os autores induziram a lesão muscular por laceração no músculo gastrocnêmio lateral em ratos e avaliaram por ultrassonografia de alta resolução. A imagem à esquerda é representativa de um músculo normal. Vamos entender as estruturas. As legendas na linha de cima, da esquerda para a direita, indicam o músculo bíceps femoral, a aponeurose externa, APE, que é uma camada que separa o músculo bíceps femoral do músculo gastrocnêmio lateral, que está indicado pela letra LG. E no final está indicado onde fica a camada de pele, essa parte mais superficial e branca na imagem do ultrassom. No centro da imagem, as cabeças de seta indicam o sentido das fibras musculares, que estão bem delimitadas nesse músculo não lesionado. Na parte de baixo da imagem, estão indicadas a aponeurose interna, API, que separa os músculos gastrocnêmio lateral, LG, e o músculo solear, indicado pela sigla SO. Partindo para analisarmos a imagem do músculo lesionado, vemos que não é mais possível identificar quase nenhuma estrutura como na imagem anterior, além de aparecer uma região bem delimitada em preto e marcado com as cabeças de seta. Isso indica ter havido uma ruptura parcial do músculo gastrocnêmio, exatamente o músculo lesionado no modelo. Sabendo que as imagens em preto indicam regiões onde o som atravessa facilmente, podemos suspeitar que essa região é de acúmulo de líquido e não mais de tecido muscular. Portanto, esse trabalho mostrou que sim, o ultrassom pode ser utilizado na avaliação de lesões musculares. Porém, como vemos, quando a lesão é de grande importância, muitas vezes não teremos uma imagem tão rica em detalhes. O uso de substâncias de contraste em exames de imagem é fundamental e corriqueiro na clínica médica. Sem esse recurso, teríamos dificuldade em avaliar determinados órgãos e vasos sanguíneos. E graças ao avanço nos estudos desses agentes, hoje podemos visualizar com clareza a perfusão sanguínea de diversos órgãos do corpo. Essa imagem à direita, por exemplo,
representa uma tomografia computadorizada com agente de contraste que permite a visualização com grande definição de todo o sangue que alcança a circulação cerebral. O uso de agente de contraste na ultrassonografia também já existe, apesar de ser menos comum. Essa tecnologia utiliza tipos diferentes de estruturas que refletem as ondas de som e, portanto, podem ser identificadas pelos aparelhos de ultrassom. Essas estruturas são as microbolhas, que nada mais são do que pequenas vesículas preenchidas por gás inerte que, quando injetadas na circulação, são visualizadas pelo aparelho por refletir a onda sonora que incide sobre ela. Na UFRJ, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma microvesícula oriunda de uma bactéria que pode ser observada no ultrassom. Na imagem à esquerda, podemos visualizar o momento da aquisição da imagem no equipamento do Cenabio, em A, e em B, a posição em que o transdutor é colocado em contato com o frasco contendo as microbolhas. Podemos ver, então, na imagem à direita, que as pequenas marcas em branco do monitor são as microbolhas, que podem ser visualizadas no transdutor do equipamento do Cenabio. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento por esse grupo de pesquisadores e com grande perspectiva de sucesso para uso na clínica. Por último, eu gostaria de comentar com vocês que o ultrassom também pode ser usado como uma ferramenta no auxílio da injeção de drogas, células ou qualquer outra substância de interesse em locais específicos do corpo, e também como auxiliar no procedimento de biópsias, sem a necessidade de exames muito complexos e mais caros, como a ressonância e a tomografia. No Cenabio, o ultrassom já foi utilizado para auxiliar a injeção da doxorubicina no coração de animais, mimetizando o efeito que essa droga faz quando é utilizada nos tratamentos de câncer. Já foi demonstrado que ela possui efeitos cardíacos graves. Também já foi desenvolvido por outro grupo um modelo de cardiomiopatia chagásica, onde o parasita causador da doença, o Trypanosoma cruzi, foi injetado diretamente no coração de camundongos. Esse método simula a doença que acontece em humanos. Dessa forma, ambos os modelos experimentais permitem que a evolução das doenças sejam estudadas, além de possibilitar o desenvolvimento de possíveis tratamentos. Vamos entender como é feita essa injeção. Como visto na imagem à direita, o ultrassom é utilizado para identificar o coração, que está marcado em amarelo, na imagem modo B. A agulha é inserida diretamente no coração, como indicado pela seta em verde. Assim, nós podemos garantir que nós atingimos o local de interesse e a injeção é feita de forma segura e precisa. É isso, pessoal. Nós vimos nessa apresentação o quanto a ultrassonografia é uma técnica de infinita aplicabilidade e utilização e pode ser empregada em praticamente todos os órgãos do corpo, além de ser uma excelente ferramenta no auxílio de procedimentos na clínica. Para quem não nos conhece, o Cenabio está localizado na cidade universitária da UFRJ, Ilha do Fundão, no prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco M, e a plataforma de ultrassonografia fica na unidade de imageamento de pequenos animais. Essa é uma foto da nossa sala, que está localizada no térreo do prédio da UIPA. Sempre que precisar, estamos à disposição. Entre em contato conosco por esse e-mail e até a próxima. Obrigada!